Muito bem, pessoal, de volta com você que acompanha o LAC Concursos. Link seu sucesso novamente aqui na área, o professor Edenilson Moraes. Se derrubar é pênalti, hein? Novamente na condução desse projeto pedagógico, que é muito mais do que isso, é um projeto de futuro que visa a sua qualificação para que você tenha grandes desempenhos, para que você alcance a sua tão sonhada aprovação. Vamos nessa, pessoal, continuando o nosso estudo sobre os governadores e prefeitos do período republicano. Já estamos na nossa segunda parte. Você está ligado que a gente falou, num primeiro momento, sobre os principais governos sergipanos ao longo do período chamado de Primeira República ou República Velha. Falamos que naquele contexto histórico, vários episódios marcantes ocorreram na história de Sergipe. Agora chegou a vez da gente conversar um pouco sobre os principais aspectos de cunho político, econômico, social, ocorridos em dois contextos históricos fundamentais e que costumam aparecer bastante nas provas relativas à história de Sergipe, que são os períodos da Era Vargas, 1930 a 1945, e do regime militar, compreendido entre 1964 e 1985. Então, a gente vai fazer uma análise danada de boa, uma baita interpretação dos principais fatores, aqueles fatores que são extremamente relevantes e que você deve, com certeza, abstrair esse conhecimento, porque são assuntos muito relevantes e, mais do que isso, são muito recorrentes nas provas. Então vamos lá, a resolução é a seguinte, pessoal, seguir em frente. Eu sei que tem muito conteúdo para você estudar, eu sei que no edital tem uma ementa gigantesca, mas não adianta reclamar, aqui nós não aceitamos mimimi, você tem que pegar e estudar com muito afinco, é foco, força e fé que você vai conseguir o seu objetivo. Afinal de contas, a fé na vitória deve ser inabalável. Sem mais blá blá blá, vamos começar a nossa aula de hoje, pessoal, falando sobre a Era Vargas. Vamos falar do período em que Getúlio Vargas ocupou a presidência da República no Brasil. Foram 15 anos direto, pessoal, direto e reto, 15 anos sem tirar da presidência, evidentemente, sua mente poluída. 15 anos durou a Era Vargas, de 1930 até 1945. Como é que Getúlio Vargas chegou ao poder mesmo, pessoal? Está lembrado da aula anterior? Getúlio Vargas chegou ao poder através de um movimento político-militar que teve apoio de parte do Exército Nacional, muitos tenentes aderiram a esse movimento, teve apoio de setores das classes médias urbanas, teve apoio do Partido Democrático de São Paulo e que conduziu Vargas ao Palácio do Catete. Esse movimento entrou para a historiografia brasileira como Revolução de 1930. Então, professor, quer dizer que a Revolução de 30 não foi tão revolução assim? Exatamente, a Revolução de 30 foi um golpe de Estado que conduziu Getúlio Vargas à presidência da República. E aí ele instalou-se no Palácio do Catete no governo provisório. O governo provisório estendeu-se de 1930 até 1934. Posteriormente veio o governo constitucional, que foi de 1934 até 1937. E depois veio o chamado Estado Novo, a ditadura Vargas, que se estendeu de 1937 até 1945, totalizando aí 15 anos de Vargas na presidência da República. Olha ele aí, Getúlio Vargas, o presidente que mais tempo ocupou o cargo
em toda a história do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses períodos que compõem a chamada Era Vargas, começando pelo governo provisório, a chegada de Vargas ao poder. Isso lá no finalzinho do ano de 1930. A Revolução de 30 começou em 3 de outubro. Em 3 de novembro ele estava lá no Palácio do Catete, já era presidente provisório do Brasil. Então, durante essa fase, algumas das medidas tomadas pelo presidente Vargas são afastar os antigos inimigos políticos. Quem eram os inimigos políticos da Aliança Liberal? Eram as antigas oligarquias que dominavam o cenário político desde o início da proclamação da República. Então, para cada estado do Brasil, Vargas indicou um interventor federal, uma pessoa de sua máxima confiança para administrar os estados. São os interventores federais que, via de regra, eram tenentes que haviam apoiado a Revolução de 1930. Em relação a Sergipe, que é o que nos interessa na aula de hoje, pessoal, nomeação do tenente Augusto Maynard. Ele, tenente que havia participado do movimento tenentista em 1924 e 1926 e que apoiou a Revolução de 30, foi interventor federal em Sergipe entre os anos de 1930 e 1935 e montou um governo, montou lá o seu staff governamental com militares leais e também com civis que apoiaram a Revolução de 30 e que apoiavam essa nova ordem política no Brasil, agora conhecida como Era Vargas. E ao mesmo tempo, pessoal, esses interventores estavam lá não apenas para garantir a ordem social, para garantir a consolidação da Revolução de 1930, eles estavam lá também para combater os antigos detentores do poder. Os antigos detentores do poder eram as oligarquias agrárias, os coronéis. Então vai ter esse atrito envolvendo os interventores federais em vários estados brasileiros com as antigas oligarquias agrárias que durante muito tempo comandaram a estrutura política local. Durante o governo provisório de Vargas, pessoal, ao longo do governo provisório, que são 4 anos, começa em 1930, a chegada de Vargas ao poder, vai até 1934. É um provisório bem longo, né? Convenhamos. 4 anos de interinidade. É um período longo, um período extenso, é um mandato, pessoal. É brincadeira. Getúlio Vargas fica de maneira provisória no poder político no Brasil durante 4 anos. E ao longo desses 4 anos, que são tomadas as primeiras medidas, Getúlio Vargas cancela a Constituição de 1891, ele passa a governar através de decretos-lei. Getúlio Vargas cria as primeiras leis trabalhistas no Brasil. Getúlio Vargas cria o Ministério do Trabalho, cria o Ministério da Educação. E outra coisa importante que acontece nessa fase também é um movimento capitaneado por São Paulo que visava a retomada do poder político. Esse movimento denominou-se Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932. Um movimento que se escondia atrás da bandeira constitucionalista, mas que também almejava um contragolpe. Gente, acompanha comigo aqui. Quem é que estava no domínio do poder político no Brasil até 1930? Ganha um doce quem acertar. É isso mesmo, é São Paulo. São Paulo, até 1930, tinha o controle da estrutura política nacional. Foi desalojado do poder.
com a chegada de Getúlio Vargas. Então, São Paulo, a velha oligarquia paulista, vai tentar um contragolpe, vai tentar dar uma rasteira no Vargas. Esse movimento chamou-se Revolução Constitucionalista de São Paulo, aconteceu em 1932. O início desse movimento foi no dia 9 de julho e tinha lá o movimento MMDC, que eram as siglas dos nomes dos estudantes de Direito do Largo de São Francisco que foram mortos no conflito, no combate com a polícia. MMDC, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Então, pessoal, esse movimento aqui durou cerca de 2 meses. São Paulo não teve o apoio de vários outros estados brasileiros. São Paulo esperava que muitos estados engajassem nessa luta contra Vargas, chamando Vargas, inclusive, de ditador, de autoritário, autocrático. Só que ninguém embarcou nessa de São Paulo. Apenas um destacamento militar do sul de Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, é que acompanha São Paulo nesta aventura tresloucada. Do ponto de vista militar, São Paulo é derrotado, mas do ponto de vista político, podemos considerar que há um avanço, há uma vitória, porque Vargas convoca eleições para o ano de 1933. Eleições estas que escolheram os representantes, os parlamentares brasileiros, que deveriam redigir uma nova Carta Magna para o Brasil, que foi a Constituição de 1934, uma Constituição liberal, inspirada na Carta Magna da República de Weimar, da Alemanha, do pós-Primeira Guerra Mundial. Uma república, era uma Constituição, estabelecia república federalista, democrática, garantia de direitos constitucionais, assegurou o voto secreto, assegurou o direito de voto para as mulheres. Então, é uma Constituição liberal. E vale dizer também que essa Assembleia Constituinte que aprovou uma nova Carta Magna para o Brasil também elegeu Getúlio Vargas para mais 4 anos de mandato. Perceba o contexto. Vargas já tinha ficado 4 anos no poder, de 1930 até 1934. Ele ganhou mais 4. Foi eleito indiretamente pela Constituinte, então deveria governar até 37, só que, aliás, até 38, né? 34 mais 4, 38. Deveria governar até 38, só que ele não governou até 38. Haha! Pensa que Vargas era bobo? Nada disso, nem a cara de bobo ele tinha. Ele deu um outro golpe posteriormente para estender ainda mais o seu mandato, implantando uma ditadura, mas isso a gente ainda fala na aula de hoje. Calma aí, ó. Não vamos colocar o carro na frente dos bois, né? Devagar com andor que o santo é de barro. Por enquanto, estamos falando do período do governo provisório, os principais acontecimentos aqui, e o término desse período é justamente com a aprovação da Constituição de 1934, que foi promulgada e concedeu mais 4 anos de mandato para Getúlio Vargas, inaugurando o chamado Governo Constitucional. Governo Constitucional, havia uma Constituição vigente no Brasil, uma Constituição promulgada, uma Constituição de cunho liberal democrático. Olha só, pessoal, temos aqui, em relação a Sergipe, o governo de Heronides. Vamos lá, o nome do cara é Heronides de Carvalho. Governou de 35 até 37. Nessa época, temos a vitória de setores conservadores na política sergipana. E aí, logicamente, a tradicional oposição dos tenentes a esse retorno dos conservadores ao poder. Entre as principais obras de Heronides de Carvalho, à frente do governo do estado
de Sergipe estão a construção do Palácio Serigi e do Hospital Infantil, além da ampliação da rede de estradas e da construção de escolas no estado. Só que nós não podemos esquecer de um detalhe interessante. Tem um detalhe que pega legal, pessoal. Essa fase do governo constitucional, é uma fase bastante convulsionada, pessoal. Parecido com hoje, sabe? Parecido com hoje que a gente tem uma polarização ideológica muito grande, não é mesmo? Hoje não tem aquela briga lá entre coxinhas e mortadelas, não tem aqui a divisão do Brasil? Pois é, em vários momentos de nossa história nós temos essa polarização. E via de regra, esses movimentos de polarização são muito ruins para a sociedade brasileira. Nos vários momentos em que tivemos polarização ideológica, o Brasil só se ferrou, pessoal. Um exemplo de um momento em que tivemos polarização ideológica no Brasil foi justamente durante o governo constitucional de Getúlio Vargas. Só para revisar, pessoal, só a título de revisão, o contexto é de 1934 até 1937. E essa polarização ideológica a que eu me refiro diz respeito às duas principais agremiações políticas que surgiram neste contexto histórico. De um lado, a AIB e de outro, a ANL. Presta bem atenção. A polarização ideológica no Brasil, pessoal, estou falando Brasil todo, viu, pessoal? Isso trouxe repercussão em boa parte do território brasileiro. Dois grupos políticos diametralmente opostos. De um lado, tínhamos a Ação Integralista Brasileira, AIB, cujo lema era Deus, Pátria e Família. Este era um grupo de extrema-direita, um grupo inspirado no fascismo, que tinha como principal líder o escritor Plínio Salgado. Defendia um governo forte, ditatorial, aos moldes do fascismo italiano. Presta bem atenção, olha o contexto histórico que vivíamos naquela época. Contexto da chamada Entre Guerras. É o período de ascensão do nazifascismo europeu. Ascensão de Mussolini na Itália em 1922, a ascensão de Adolf Hitler na Alemanha, 11 anos depois, em 1933. E você acha que isso não refletiu no Brasil? É claro que refletiu. O que acontecia no mundo, como hoje também é assim, não é? Os principais fatos geopolíticos acabavam refletindo na economia, na política nacional. E nessa época não foi diferente, promovendo dessa maneira uma polarização virulenta, uma polarização ideológica muito virulenta no Brasil. De um lado, a Ação Integralista Brasileira, AIB, que eram chamados de camisas verdes, tinham o símbolo do sigma, o lema era Deus, Pátria e Família, era um grupo de extrema-direita, fascista, tendo como líder principal Plínio Salgado. Do outro lado, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, estava a ANL, ou seja, a Aliança Nacional Libertadora. Era um grupo de tendência comunista, um grupo que defendia a implantação de um governo comunista no Brasil, o calote na dívida externa brasileira, a nacionalização das empresas estrangeiras no Brasil, e o principal líder dos aliancistas era o Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes.
Prestes era o grande líder da ANL, que acabava de chegar de Moscou. O cara veio da União Soviética, vem para o Brasil com o objetivo de organizar um levante militar, cujo objetivo era derrubar o presidente da República e implantar um governo comunista no Brasil. Esse movimento foi fracassado, aconteceu no ano de 1935, no Rio de Janeiro, em Recife e Natal. Perceba que esse movimento não esteve restrito apenas à capital federal, o Rio de Janeiro à época, mas também atingiu cidades nordestinas. Também atingiu cidades nordestinas como Natal e Recife. E também teve repercussões em Aracaju, pessoal. A gente acabou de ver agora há pouco aí que em Aracaju nós tivemos também reflexos, né? Ventos desse movimento aí, a chamada intentona comunista, uma fracassada tentativa de golpe da ANL contra o gaúcho de São Borja, que ocupava a presidência do Brasil, o senhor Getúlio Vargas. Então é importante perceber esse contexto. E Vargas, pessoal, como o cara era extremamente arguto, extremamente audaz, Vargas, ele se valeu dessa polarização ideológica vivida pelo Brasil para simplesmente dar mais um golpe de Estado. Vargas deveria governar o Brasil até 1938, quando seriam convocadas novas eleições, e aí o cara, né, logicamente, ia pegar o boné e ir embora, voltar lá para sua fazenda Itu, lá no município de São Borja, no estado do Rio Grande do Sul. Só que ele não fez isso. Ele aproveitou essa polarização ideológica, essa disputa aí, esquerda, direita, direita, esquerda, esse cabo de guerra puxa daqui, estica de lá. E o que ele vai fazer? Decreta estado de sítio, depois da ocorrência da intentona comunista de 1935, e aí, em 1937, ele dá um outro golpe, um golpe de Estado, no dia 10 de novembro de 1937, quando é notificado para a população brasileira a existência do chamado Plano Cohen. O que era esse Plano Cohen aí, professor? Era uma suposta ameaça de dominação comunista sobre o Brasil. Na verdade, isso aqui era tudo o que a gente chama hoje de fake news, né? A gente chama hoje de fake news, quando pinta alguma coisa na rede, nas redes sociais, alguma notícia assim falsa, a gente chama de fake news. Isso aqui, o Plano Cohen, foi um forjado plano de uma suposta ameaça de dominação comunista no Brasil com o apoio do Comintern, ou seja, da Internacional Comunista, com o apoio da União Soviética. Isso, na verdade, foi um plano criado pela AIB, pela Ação Integralista Brasileira, que forjou esse plano, né, e esse plano acabou sendo divulgado na imprensa, criando um grande alarme entre a população brasileira. Aí quem é que entra em cena, adivinha quem é que vai aparecer como grande protetor do povo brasileiro para impedir que o Brasil verde e amarelo vire vermelhinho, comunista? Tem que ter alguém forte, alguém aí destemido, algum corajoso, algum herói, salvador da pátria. Quem aparece em cena? Getúlio. Getúlio Vargas, então, vai alegar que só um presidente forte, com poderes plenos, para esmagar as oposições, para colocar na cadeia os arruaceiros, os comunistas, poderia garantir a manutenção da ordem pública no Brasil. Tudo migué, tudo fajado, tudo fajuto, né? Só fachada. Então esse é o golpe de Estado dado por Getúlio. Getúlio Vargas gostava de dar um golpe, hein, pessoal? Eu não sei se ele tinha alguma luta marcial que ele praticava, mas que ele gostava de dar um golpe, dar uma rasteira, sem dúvida alguma. Ele deu o golpe de Estado de 1930, chegou ao poder,
continuou no poder em 34, em 37 ele dá outro golpe. É o golpe que implanta o Estado Novo. O Estado Novo foi basicamente uma ditadura comandada por Getúlio Vargas. Uma ditadura pautada em ideais antiliberais e antidemocráticos. Só para os senhores terem uma ideia, durante o Estado Novo havia censura aos meios de comunicação, os partidos políticos foram todos eles colocados na ilegalidade. Não se realizavam eleições no Brasil. Ele fechou o legislativo completamente, pessoal. Fechou a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as assembleias legislativas e até mesmo as câmaras municipais. Getúlio Vargas impediu que durante o Estado Novo as bandeiras estaduais fossem tremuladas. A única bandeira que poderia ser hasteada era a bandeira brasileira. Tudo para passar uma ideia de coesão social. Pessoal, a barra pesou mesmo durante a fase do Estado Novo. Estado Novo que foi de 1937 até 1945. Vou até colocar aqui para a gente compreender melhor o que a gente está falando. Começou em 1937 e durou até 1945, até o final da Segunda Guerra Mundial, que é justamente essa fase aí de ascensão de governos autoritários lá na Europa. A gente já falou, a ascensão do regime nazi-fascista. Teve Mussolini, fascista na Itália, Hitler, nazista na Alemanha. Tem o franquismo na Espanha, com o general Francisco Franco. Tem o salazarismo em Portugal, com Antônio Salazar, que inclusive chamava Estado Novo. O regime ditatorial lá de Portugal, comandado por Salazar, chamava-se Estado Novo, o mesmo nome que Getúlio adotou para a ditadura imposta no Brasil nesse período. Ditadura centralizadora que, a propósito, tinha uma Constituição, que era a Constituição de 1937. Constituição esta redigida por Francisco Campos. Essa Constituição de 37 era bastante inspirada na Constituição polonesa. É por essa razão que esta Carta Magna ficou conhecida como polaca. É uma Constituição que dava plenos poderes ao Executivo, representado na figura do presidente da República, que aqui é um ditador. O poder executivo estava acima das demais esferas de poder, ou seja, o legislativo e o judiciário. O legislativo, para você ter uma ideia, estava fechado. Além disso, havia censura aos meios de comunicação e, inclusive, pessoal, previa pena de morte para crimes políticos no Brasil. E adivinhem quem eram os principais alvos? Quem eram os considerados subversivos sob a ótica do Estado Novo? Eram os comunistas. Os principais alvos da prisão por parte da polícia política de Vargas, comandada por Filinto Miller, eram os comunistas. Luiz Carlos Prestes, por exemplo, ficou preso durante o Estado Novo praticamente todo. E a companheira dele, Olga Benário, foi enviada para um campo de concentração na Alemanha, onde faleceu pouco tempo depois. Então, é um período bastante turbulento da história do Brasil. É uma ditadura bem severa, pessoal. E no período da ditadura do Estado Novo no Brasil, em Sergipe tivemos 3 grandes interventores federais. Vamos lembrar
durante o período do Estado Novo, gente, não se realizavam eleições. Esqueça eleições, esqueça eleições, esqueça partidos políticos, esqueça democracia, esqueça liberdades constitucionais. Não tem nada disso. Os estados do Brasil eram administrados por interventores. E quem nomeava esses interventores era Getúlio Vargas. Então tivemos 3 interventores em Sergipe durante o Estado Novo. O primeiro deles, Heronides Ferreira de Carvalho, que ficou de 37 até 41. É a fase da imposição do Estado Novo e da consolidação de suas estruturas político-ideológicas. Quando eu falo de estruturas político-ideológicas, eu estou me referindo, evidentemente, à Constituição de 1937, a polaca. Eu estou me referindo também ao DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o órgão responsável por criar uma imagem positiva de Getúlio Vargas, a construção do ideal do pai dos pobres. Getúlio Vargas como grande benfeitor nacional, aquele que criou as leis trabalhistas, aquele que em 43 criou a CLT. Então, criar Vargas como um salvador da pátria, aquele que impediu que os comunistas chegassem ao poder, aquele que nos concedeu direitos sociais. Departamento de Imprensa e Propaganda, inspirado lá no Ministério de Propaganda de Hitler, cria essa imagem de Vargas como o pai dos pobres. Além disso, o DIP também era responsável pela censura aos meios de comunicação. Rádio, jornal, teatro, cinema, música, tudo passava pelo crivo do DIP. Qualquer tipo de crítica contra o presidente Vargas ou contra os valores defendidos pelo Estado Novo eram censurados. Temos também a criação do DASP, o Departamento relacionado com a administração do serviço público. DASP foi criado por Vargas também nessa época. E tínhamos também a Polícia Política, comandada por Filinto Miller. O outro interventor federal em Sergipe, durante o Estado Novo, foi o capitão Milton Azevedo, que ficou no contexto de 1941, 1942, que é um momento bastante tenso, pessoal, porque a Segunda Guerra Mundial, ela eclodiu em setembro de 1939. E qual foi a postura inicial tomada pelo governo brasileiro? Senhoras e senhores, a princípio o Brasil permaneceu neutro na Segunda Guerra Mundial, adotou claramente um pragmatismo equidistante. O Brasil só vai se definir, só vai descer do muro em 1942, diante do bombardeamento de alguns navios mercantes brasileiros, da morte de alguns brasileiros em alto mar, da pressão popular que cresce, pedindo que o presidente da República não deixasse que essas mortes fossem em vão. Em 42, o Brasil declara a guerra contra o eixo e vai cerrar fileiras junto aos aliados, ou seja, o Brasil vai se aliançar com os Estados Unidos da América, num contexto que foi, inclusive, importante para a consolidação da indústria de base no Brasil. Temos, nessa época, a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, de Volta Redonda, e também da Vale do Rio Doce, Minas Gerais. É esse contexto histórico aqui, 41, 42. E depois, olha só quem volta como interventor em Sergipe, Augusto Maynard Gomes. Vai ficar como interventor no contexto da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, 1942, 1945, que inclusive a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, enviando 25 mil soldados brasileiros, os pracinhas,
que foram combater na Itália, combate de Monte Castelo, de Castelnuovo, que foram lutar contra os nazistas alemães, que foi lutar em nome da liberdade, é um fator muito importante para a queda do Estado Novo. Por quê? Porque a participação brasileira junto aos aliados, em apoio aos Estados Unidos, que eram uma democracia, criou o chamado paradoxo do Estado Novo. Pensa comigo, meu amigo, como é que o Brasil, sendo uma ditadura, um país onde não tem liberdade constitucional, um país que tem uma série de restrições, cassações políticas, prisões políticas, até tortura, inclusive pena de morte para crimes políticos, está lutando pela democracia lá na Europa? Quer dizer que os nossos soldados vão para a Europa lutar pela democracia e nós aqui internamente vivemos uma ditadura terrível? Isso criou o paradoxo do Estado Novo. Cresce a oposição, os movimentos que clamavam pelo retorno da democracia no Brasil. Já que estamos falando do Brasil na Segunda Guerra Mundial, vamos então comentar as principais características. Como eu já adiantei, já dei um spoiler aqui, né, pessoal? O Brasil, inicialmente, adotou uma postura de pragmatismo equidistante. Ou seja, o Brasil foi mureta total, né? Ficou ali, ó, só observando o desenrolar dos acontecimentos. Em cima do muro, literalmente, né? Em cima do muro, sem se decidir. Deixa eles brigarem lá. Eles que são brancos que se entendam, né? Então o Brasil ficou lá em cima do muro, aguardando um momento para aderir a um dos lados. E um dos fatores que vão ser decisivos para que o Brasil cerrasse suas fileiras com os aliados foi o torpedeamento de navios mercantes brasileiros em águas brasileiras. Bahia e Sergipe, vários navios mercantes foram torpedeados. Nós temos a morte de centenas de pessoas, centenas de brasileiros. Isso é amplamente divulgado pela imprensa. Apesar da existência da censura, a imprensa denunciou que brasileiros estavam morrendo em alto mar. Inclusive, navios de pesca brasileiros estavam sendo bombardeados por submarinos alemães. E o povo começou a clamar. A opinião pública se mexeu. Como é que é, senhor Getúlio? E aí? O Brasil vai ficar calado? Nossos compatriotas estão morrendo, sendo bombardeados por submarinos alemães. E o Brasil? Vai ficar aí nessa aí? Vai aceitar? Vai ficar aí com cara de bundão? Não, queremos uma reação. Então, a pressão da opinião pública faz com que o Brasil declare guerra contra os países do eixo. Lembra quais eram os países do eixo? O eixo era uma das grandes forças presentes na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, Itália e Japão. O eixo, pessoal, Roberto, Roma, Berlim, Tóquio. Ou seja, Itália, Alemanha e Japão. Então o Brasil rompe relações diplomáticas com esses países. Inclusive, vale destacar também que algumas organizações de migrantes italianos, japoneses, alemães aqui no Brasil sofreram represálias, porque o Brasil declarou guerra contra os países do eixo. E aí o Brasil enviou para a Itália a FEB, Força Expedicionária Brasileira, são os pracinhas, 25 mil soldados brasileiros, dos quais aproximadamente 800 tombaram em combate na Itália, foram importantes nas batalhas de Monte Castelo, por exemplo, lá no combate aos alemães.
E o Brasil também enviou a Força Aérea Brasileira, a FAB. A FEB, cujo lema era "A cobra vai fumar". Esse era o lema da FEB. A cobra vai fumar. Porque a galera dizia, é mais fácil ver uma cobra fumando do que um brasileiro na guerra. Falou, meu amigo, então meça suas palavras, parça, porque agora a cobra vai fumar. Tinha até um emblemazinho que vinha no uniforme dos pracinhas brasileiros. E o lema da Força Aérea Brasileira era "Senta pua", algo que a gente pode traduzir como "desce o cacete, senta o porrete", no bom sentido, é claro, não é, pessoal? Participação da FEB e da FAB, vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Brasil combatendo junto ao 5º Exército dos Estados Unidos da América, lá na Itália, pessoal. Exatamente. E aí, como eu falei para vocês, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial criou o chamado paradoxo do Estado Novo, que acabou contribuindo para o fim do Estado Novo. Vargas teve que acabar com a censura, restabelecer o direito de habeas corpus, convocar eleições diretas para presidente da República. Vargas até tentou ser candidato a presidente da República, fomentando um movimento que pleiteava uma constituição democrática e liberal para o Brasil, mas que Vargas tivesse o direito de concorrer à presidência. Esse foi o movimento queremista, mas ele foi sufocado. Esse movimento foi esmagado. Não deu certo. Vargas não pôde ser candidato a presidente da República. E uma coincidência é que os dois principais candidatos a presidente da República, em 45, eram lideranças militares que haviam participado da Segunda Guerra Mundial. O ministro da Guerra de Vargas, Eurico Gaspar Dutra, e o chefe da Força Aérea Brasileira, que foi o brigadeiro Eduardo Gomes. E quem saiu-se vitorioso foi Dutrinha, Eurico Gaspar Dutra. Olha ele aqui, ó. O Dutra, presidente eleito em 1945. Aí nós temos o período de redemocratização do Brasil. Esse período é conhecido como democracia populista. Vai de 1945, 46 até 1964. É o período do restabelecimento da ordem democrática no Brasil. Governos de Dutra, de Vargas, governo de Juscelino Kubitschek, governo também de Jânio Quadros e governo de João Goulart. Estes são os presidentes do período democrático populista. Destes todos aí, pessoal, apenas o Dutra e o JK cumpriram integralmente seus mandatos, porque Vargas suicidou-se, Jânio Quadros renunciou à presidência da República e João Goulart foi deposto por um golpe, o golpe civil-militar de 1964. Então, pessoal, o período democrático populista, compreendido entre 1945 e 1964, é uma experiência democrática no Brasil. Uma experiência lenta, é verdade, uma experiência curta, mas é uma experiência democrática em nosso país, onde nós tivemos o restabelecimento da cidadania, dos direitos constitucionais, da democracia, do pluripartidarismo, existiam várias agremiações partidárias do Brasil, e do princípio federalista, liberdades civis, direitos políticos, eleições regulares sendo realizadas em todo o Brasil e o antagonismo político e ideológico.
mais uma vez o maldito antagonismo político e ideológico se manifestava na história do Brasil. De um lado a direita, de outro lado a esquerda. Ambos, cada qual com seus planos diametralmente opostos. Novamente, um período de polarização ideológica. Deu no que deu. Em relação a Sergipe, que é nosso material de estudo, nosso objeto de estudo é a história de Sergipe, os principais governos de Sergipe nesse contexto histórico. E quando a gente está falando aí de período democrático populista no Brasil, quando a gente está falando de período da democracia no Brasil, os anos 60, a gente não pode esquecer desse cara aqui, ó, muito importante, o governo de Seixas Dória, entre 1962 e 1964. E você fala, professor, mas é um governo curto, só 2 anos. Você vai entender daqui a pouquinho por que o governo do Seixas Dória foi curto. Governador de Sergipe, Seixas Dória, promoveu então uma adesão, uma aliança política com o presidente João Goulart. Então ele era partidário dos ideais políticos de Jango. Então ele vai lutar pelas chamadas reformas de base, que era a principal bandeira de luta do presidente João Goulart. Reformas de base, um amplo conjunto de reformas que, segundo o presidente, trariam uma melhor distribuição de renda, uma melhor qualidade de vida para os brasileiros, promovendo reforma eleitoral, inclusive trabalhando com a ideia de se estabelecer o direito de voto aos analfabetos no Brasil, reforma educacional com base nos estudos de Paulo Freire, promoveu uma reforma tributária, aumentando a cobrança de impostos sobre grandes fortunas, limitando a remessa de lucros de empresas multinacionais, fazer reforma agrária, pessoal. Olha só o calcanhar de Aquiles aí, ó. Jango queria meter o dedo na ferida, fazer reforma agrária, com terras improdutivas que seriam distribuídas para trabalhadores despossuídos da terra. Então, olha só, mexeu num vespeiro desgraçado aí o João Goulart com as chamadas reformas de base, reforma eleitoral, reforma urbana, tributária, educacional, reforma agrária no Brasil. Logicamente que com isso ele angariou para si a oposição de setores conservadores, latifundiários, industriais, representantes do capital internacional, setores conservadores da população brasileira, setores conservadores das classes médias, o próprio capital internacional, os Estados Unidos da América também, governados à época pelo presidente John Kennedy, também não viam com bons olhos as reformas de base propostas por Jango, até porque Jango havia se associado a grupos de esquerda, tais como o Partido Comunista Brasileiro, as ligas camponesas que naquela época, desde os anos 50, passando pelos anos 60 no Brasil, defendiam a bandeira da reforma agrária, pessoal. Reforma agrária na lei ou na luta. Reforma agrária defendida pelas ligas camponesas de Francisco Julião. Reforma educacional no Brasil, reforma eleitoral. Imagina, falar em direito de voto para os analfabetos há 60 anos. Isso aí era um tabu muito grande, era um baita de um tabu. E João Goulart
que era considerado um herdeiro político de Vargas, vai levantar essas ideias. E Seixas Dória, governador de Sergipe, era um dos principais apoiadores das ideias de Jango. Inclusive, senhoras e senhores, Seixas Dória estava presente no comício da Central do Brasil, realizado no dia 13 de março de 1964, lá no Rio de Janeiro, reunindo cerca de 100 mil pessoas. Estavam lá o presidente João Goulart, sua linda esposa Maria Tereza, estava lá também Leonel Brizola, também fez presença o Seixas Dória, Miguel Arraes, governador de Pernambuco, também estava lá Leonel Brizola, que inclusive era cunhado de João Goulart, estava lá na época o cabeludo José Serra. Sim, senhores, José Serra já teve cabelo. José Serra era presidente da União Nacional dos Estudantes. José Serra era acadêmico de medicina, pessoal, e era presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, todos lá fazendo coro com o presidente Jango na defesa das reformas de base. Evidentemente que esse movimento aqui, pessoal, evidentemente que o comício da Central do Brasil gerou uma grande repercussão por parte de setores conservadores, aqueles que eram contrários a essa política considerada extremamente liberal, considerada a propósito comunista. A galera chamava o João Goulart de comunista, falava que João Goulart que iria transformar o Brasil numa nova Cuba. Isso é o argumento dos golpistas, não é a opinião deste professor que vos fala, pessoal. Os setores conservadores das Forças Armadas, parte da Igreja Católica, setores da classe média urbana, do empresariado e até mesmo setores ligados aos Estados Unidos da América, organizam no dia 19 de março de 1964 a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Movimento aí que deu para os militares o aval para uma intervenção militar na presidência da República, coisa que de fato aconteceu no dia 31 de março daquele ano, quando as tropas, lideradas pelo general Olímpio Mourão Filho, marcharam desde Juiz de Fora, foram em direção ao Rio de Janeiro e depuseram o presidente João Goulart. Então, olha só, é isso que foi o que ocorreu, o golpe civil-militar de 31 de março de 1964, que termina com a derrubada de João Goulart, que acaba exilando-se no Uruguai, perfeito? E Seixas Dória, governador de Sergipe, como era um apoiador, um aliado político de Jango, ele também foi perseguido, senhores. Ele também perdeu seus direitos políticos. Foi derrubado também. Seu governo acaba em 64. E o Miguel Arraes, à época governador de Pernambuco, que também apoiava as reformas de base, também foi destituído do cargo de governador. Aí nós temos o início do chamado regime militar no Brasil. E o regime militar, evidentemente, tem repercussões importantes em Sergipe, com a derrubada do governador Seixas Dória, a intervenção militar no Estado, o fechamento de órgãos de esquerda. Isso aqui é evidente, né, pessoal? Os órgãos de esquerda que apoiavam o presidente João Goulart, tais como a UNE, a Central dos Trabalhadores, sindicatos, todos esses órgãos aí são linchados, são fechados pelos militares. Ao fechamento desses órgãos de esquerda,
é estabelecida a Lei de Segurança Nacional para promover a perseguição a todos os considerados inimigos do regime militar, os inimigos da Revolução Democrática de 1964. Até dói na alma falar isso. Eles chamavam de Revolução Democrática de 1964. Todos os órgãos que eram favoráveis ao antigo governo foram perseguidos. Todos os políticos, inclusive os de Sergipe, que eram partidários de João Goulart, tiveram seus direitos políticos cassados, a exemplo do que aconteceu com o nosso governador Seixas Dória. Então, os perseguidos aí são chamados subversivos. Entre os principais efeitos do militarismo no Brasil, tivemos a legitimação do regime político. Como é que se deu essa legitimação? Ela se deu de maneira gradual, pessoal, afastando todos os opositores ao golpe civil-militar, tanto os políticos, os parlamentares, os órgãos de esquerda, e gradativamente ocorreu a implantação dos atos institucionais, AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5, que é o mais terrível, é o que implantou a ditadura total, é o que cassou o direito de habeas corpus, é o que autorizava o governo cassar direitos políticos, é o que institucionalizou a repressão aos opositores do regime militar no Brasil. E é importante destacar que a chegada dos militares ao poder no Brasil se baseava justamente na promessa de uma estabilização econômica do Brasil. O Brasil vivia índices inflacionários muito elevados. O custo de vida no Brasil, à época, era bastante alto. Então, os militares vão apresentar propostas de recuperação econômica no país. É lançado, por exemplo, o PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, e depois é lançado o PND, Plano Nacional de Desenvolvimento. Lembrando que durante o governo militar, ali no período que vai de 1969 a 1973, tivemos uma fase de escalada econômica, uma fase de grande crescimento de nossa economia, sustentada basicamente por investimentos externos, pela contração de empréstimos junto ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional. Essa fase de crescimento econômico do Brasil, em torno de 10% ao ano, é conhecida como milagre econômico e correspondeu ao governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, que não fica por aí não, né, pessoal? Foi o governo mais repressor. O auge da repressão militar foi o governo Médici, conhecido como Anos de Chumbo. E também é a fase do ufanismo patriótico no nosso país. Brasil, ame-o ou deixe-o. Brasil, potência. Brasil, país do futuro. Ninguém segura este país. Muito bem. Em relação à educação, nós temos o surgimento de novas disciplinas no nosso país, tais como EMC, no ensino que hoje a gente conhece como fundamental, né, que à época chamava-se primeiro grau, OSPB, no ensino médio, que à época nós chamávamos de segundo grau, e EPB, no ensino superior, que à época era chamado de terceiro grau, não é, pessoal? EMC, Educação Moral e Cívica. OSPB, Organização Social e Política Brasileira. E EPB, que a gente estudava na faculdade, era Estudos dos Problemas Brasileiros. Rapaz, aí você percebe que está velho, né? Eu estudei Educação Moral e Cívica na escola e também
organização social e política brasileira. Graças a Deus, quando eu cheguei na faculdade, não tinha mais EPB. A gente já podia estudar introdução à filosofia e introdução à sociologia, mas foram tempos assim bem complicados, pessoal, porque evidentemente que essas disciplinas visavam a doutrinação, ou seja, garantir um sentimento de patriotismo, um sentimento de nacionalismo, de amor ao solo pátrio, de amor à nossa nação. Vamos vangloriar a nossa bandeira, os nossos símbolos nacionais, vamos vangloriar o nosso hino nacional brasileiro, o hino da República, o hino do soldado e outros hinos mais aí. Viu, pessoal? Muito bem. Então, olha só. Nesse contexto histórico aqui, em relação a Sergipe, nós temos 5 interventores, né? 5 governadores em Sergipe. São 5 governadores indicados. São 5 governadores indicados para o Sergipe, nesse contexto dos 21 anos da duração do regime militar. Vale destacar também, pessoal, um detalhe interessante, viu? Vamos lá. O regime militar foi de 1964 até 1985, certo? Beleza. Então é o seguinte, pessoal, de 1966, 1966 foi a última eleição direta para governador. Outra eleição direta para governador só veio acontecer já na fase da abertura lenta, gradual e segura, lá em 1982, no governo do presidente João Batista Figueiredo. Então, veja só, o regime militar foi até 85. Em 82, voltaram a ser realizadas eleições diretas para governadores de estado, porque os atos institucionais proibiam as eleições diretas para governador de estado, prefeitos de capitais e de cidades com mais de 100 mil habitantes, cidades consideradas estratégicas, e estâncias minerais também não podiam ter eleições para prefeito, pessoal. Olha que legal, olha que observação interessante. Então, quem é que escolhia esses governadores? Na verdade, quem indicava os governadores, quem ratificava o nome do governador era a Assembleia Legislativa, que durante boa parte do período militar em Sergipe teve maioria arenista. Ah, um detalhe interessante que você deve saber, mas eu vou refrescar a sua cuca. Durante boa parte do regime militar, vigorou o bipartidarismo, ou seja, só haviam 2 partidos políticos. Um partido de sustentação ao governo, chamado Arena, sigla que significa Aliança Renovadora Nacional, e o outro, o MDB, que significa Movimento Democrático Brasileiro, ok? Então, durante muito tempo, em Sergipe, a maioria dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado era composta por membros da Arena. E a resistência, professor? Como é que se dava a resistência ao regime militar? Os principais grupos opositores do militarismo não chegaram a ameaçar a estabilidade do regime em se tratando do estado de Sergipe. Os principais focos de oposição ao militarismo eram os sindicatos de trabalhadores, o movimento estudantil, alguns segmentos da classe política, e também o lado progressista da Igreja Católica. O lado progressista da Igreja Católica também estava na contramão em relação aos atos arbitrários cometidos pelo regime militar no Brasil
especialmente em Sergipe. E qual que é o legado? Qual que é o legado aí, o principal legado do regime militar? Ponto 1, pessoal, a derrota das forças reformistas. Quando eu falo de forças reformistas, eu estou me referindo às famosas reformas de base, propostas pelo presidente João Goulart, presidente que foi deposto pelo golpe civil-militar de 1964. Aquelas reformas, pessoal, tá lembrado? Reforma educacional, reforma agrária, reforma tributária, reforma eleitoral, que visavam trazer um Brasil com uma sociedade mais justa e igualitária. Então, houve a derrota dessas forças reformistas. Um outro legado importante do regime militar é o apoio que elas tiveram das elites conservadoras, porque o golpe, pessoal, teve apoio de amplos setores da sociedade brasileira. Grupos empresariais, meios de comunicação no Brasil aplaudiram a intervenção militar. Alguns setores mais conservadores da própria Igreja Católica também foram favoráveis. Grupos da classe média também apoiaram. Vários setores ficaram felizes com a intervenção militar na presidência da República. O que eles não sabiam era que essa intervenção seria tão prolongada. Durou 21 anos. Imaginava-se uma intervenção de 1 ou 2 anos no máximo. Durou 21, cara. Foi mais de 2 décadas. Foi extremamente prolongada. Então, nisso, nós temos, então, essa conjunção de forças. De um lado, o autoritarismo social, representado por essas elites conservadoras, e de outro, aliado ao autoritarismo militar. Porque teve repressão, sim, teve censura, teve repressão, teve prisões políticas, teve até mesmo tortura nos porões da ditadura. A herança positiva do período militar em relação a Sergipe foi a criação de uma universidade federal no estado, inaugurada a propósito no ano de 1968, que é um ano extremamente turbulento em se tratando de história do Brasil, com a ocorrência de uma série de movimentos, principalmente no Rio de Janeiro, que teve lá a Marcha dos 100 mil, teve as greves operárias de Contagem e de Osasco, teve um monte de coisa importante no ano de 1968, a luta armada que começava no Brasil, e olha só, uma herança positiva. O governo militar construiu uma série de universidades federais no Brasil, inclusive a Federal de Sergipe, inaugurada no ano de 1968. Agora sim, vamos consolidar tudo o que nós estudamos aqui sobre a Era Vargas e também sobre o período militar, relacionando-se evidentemente com a história do nosso querido estado de Sergipe. Vamos aí para a questão, pessoal. A palavra Sergipe vem de Siri-Ipê, palavra de origem tupi, que significa curso do Rio dos Siris, ou simplesmente Rio dos Siris. Na linguagem do colonizador, Siri-Ipê transformou-se em Sergipe. Sobre alguns pontos da história de Sergipe, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 1. Durante uma década, o Nordeste brasileiro viveu o clima do cangaço, com o surgimento do bando chefiado por Virgulino Ferreira, o Lampião, bandoleiro das terras nordestinas. O grupo percorreu Sergipe e mais alguns estados nordestinos até 1938, ano em que Lampião foi surpreendido pela volante e morto, junto com
Maria Bonita e mais alguns companheiros em seu esconderijo em Angico, no sertão de Sergipe. Correta essa afirmação aí, pessoal. Lampião, cangaceiro, foi morto, uma tocaia feita pela Volante lá em Angico, no interior de Sergipe. Acorda, Maria Bonita, levanta, vai fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já está de pé, como diria Lampião. Item 2. Devido ao sucesso do sistema de capitanias hereditárias, a coroa portuguesa comprou, em 1549, a capitania da Baía de Todos os Santos, incluindo Sergipe, dos herdeiros do donatário, para sediar o governo geral e nomeou Tomé de Souza como o primeiro governador-geral da colônia. Pessoal, essa afirmação aqui estaria certa se não fosse uma única palavra. Qual é a palavra aí que ferra toda essa questão? É a palavra sucesso. Se fosse insucesso, aí estava beleza. O sistema de capitanias não funcionou da maneira pela qual o governo português esperava, porque das 14 capitanias, apenas 2 haviam alcançado um êxito satisfatório: Pernambuco e São Vicente, com o cultivo de cana-de-açúcar. A capitania da Bahia e Todos os Santos, da qual Sergipe fazia parte, não se esqueça, senhoras e senhores, não se esqueçam desse detalhe. Sergipe, no início de sua colonização, estava ligada à capitania da Bahia de Todos os Santos. Beleza? Capitania esta que transformou-se em capitania real, né? O rei de Portugal tomou essa capitania em 1549, nomeou Tomé de Souza, que veio para cá e fundou a primeira capital do Brasil, Salvador. Porque fala que é sucesso, essa afirmação está mentirosa. Se está mentirosa, é falsa, só tem uma correta. A correta é só a primeira. Alternativa A. Vamos para a próxima questão. Analise os cenários políticos do Brasil nos períodos de 1937 a 1945, que é a Era Vargas, e de 1964 a 1985, sob a ótica da sociedade sergipana. Então vamos falar de história de Sergipe durante a Era Vargas e durante o período militar. Foi o que nós estudamos na aula de hoje, professor. Então vamos lá, vamos ver se você prestou atenção e acompanhou direitinho. Item 1. Durante o Estado Novo, Sergipe distanciou-se da política centralizadora do presidente Getúlio Vargas, já que seus governadores continuaram sendo eleitos pelo sufrágio universal, não se submetendo às pressões da federação. Uma ova! É claro que não, pessoal. Sergipe, durante o Estado Novo, foi governado por interventores federais, que eram nomeados diretamente por Vargas para administrarem o Estado de Sergipe. Pessoal, eu falei para vocês, durante o Estado Novo não se realizavam eleições. Então esse item 1 está falso. Vamos colocar aqui do lado aqui para a gente não esquecer. Item 1 é falso. Item 2 então aí, prof, manda para a gente. O governador Seixas Dória de Sergipe teve uma participação decisiva para os preparativos do golpe militar que depôs o presidente João Goulart, pois aquele discordava radicalmente das reformas de base propostas pelo presidente. Mentira! Mais uma afirmação incorreta, pessoal. Gente, Seixas Dória era partidário dos ideais defendidos pelo presidente João Goulart. Seixas Dória era um defensor das reformas de base
Por que vocês acham que ele foi deposto logo depois do regime militar ter conseguido chegar ao poder? Ele foi deposto, perdeu o cargo de governador de Sergipe. Por quê? Porque ele era um apoiador da política do presidente Jango. Item 3. Sob o pretexto de conter o avanço do comunismo no Brasil, Getúlio Vargas interrompe a curta experiência constitucional e democrática, iniciada em 1934, impondo interventores estaduais, inclusive em Sergipe. Verdadeiro, pessoal, durante o Estado Novo foram nomeados interventores federais para o Estado, inclusive Sergipe. Sergipe teve vários interventores federais. Item 4, a deposição de 2 governadores nordestinos. Lembra quais são os 2? Você estava prestando atenção na aula ou deu uma viajada? Ah, você lembra sim. Seixas Dória, governador de Sergipe, e Miguel Arraes, governador de Pernambuco. Olha lá, ó. De Pernambuco e de Sergipe, em abril de 1964, revela que o novo governo federal não estava disposto a aceitar a mobilização política de setores populares pelas reformas sociais. Verdadeiro item 4, pessoal. Item 4 também é correto. Então estão corretos apenas os itens 3 e 4, onde é que está 3 e 4? Está aqui na letra E de Edenilson, este locutor que vos fala. Próxima questão aqui, moçada, olha só. O movimento político-militar de 1964, que depôs os chefes dos executivos estaduais, ligados ao então presidente da República, João Goulart, também deposto. O governador do estado de Sergipe, destituído do cargo em 1964, foi, olha só que questãozinha marota, hein? Se você não estudou legal, já dançou, porque essa questão aqui é bem factual. Mas se você acompanhou direitinho, leu o material e prestou atenção na aula, não tem como errar, né? Governador de Sergipe deposto pelo golpe militar de 64. Seixas Dória. A alternativa correta, a letra D de dado. É isso aí, pessoal. Quando você achar que chegou ao seu limite, se ame de novo, invista em você, que você vai ter muito, mas muito rendimento com isso. Pode ter certeza. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Clique lá